Olá, pais, mães e estudantes. Neste pronunciamento vamos fazer alguns alinhamentos e passar alguns informes importantes daquilo que acontecerá em nossa escola no finalzinho deste mês de agosto e também ao longo do mês de setembro, principalmente. O primeiro recado faz referência direta ao que acontecerá em nossa escola amanhã, dia 30 de agosto. No terceiro, quarto e quinto tempos de aulas, nós estaremos aplicando a prova da Olimpíada Brasileira de Física, que já tem sido devidamente debatida em sala de aula através do nosso professor de Física, Oliveira Filho. Os alunos, portanto, que aqui estiverem presentes e participarem da aplicação desta prova, poderão, a partir do instante que acertarem mais de 40% das questões da prova, obterem até um ponto na média correspondente às disciplinas de ciências da natureza, quais sejam biologia, física e química. Daí, então, uma grande oportunidade para que aquele jovem, aquele estudante que porventura tenha dificuldade em uma destas três disciplinas, poder ter uma boa recuperação com vistas à finalização do bimestre, ou em prol de uma boa finalização do bimestre. Por falar em Olimpíada, amanhã também é a data já estabelecida via calendário nacional para a divulgação dos resultados oficiais para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Estamos no aguardo justamente desses informes para serem repassados aqui dentro do grupo via WhatsApp. Os estudantes classificados deverão estar preparados ou serão comunicados através desses grupos de WhatsApp e, naturalmente, estarão aptos ou deverão se preparar para a aplicação desse segundo momento, que ocorrerá também em data a ser divulgada. Aguardo. No cenário de avaliações, é importante também informar a todos, sobretudo os pais, que a disciplina de intervenção comunitária, que ao longo do primeiro semestre havia sido utilizada como uma forma de adaptar o estudante ao cenário do tempo integral, seja por conta do cenário pós-pandêmico, seja por conta da não adaptação ou da não existência de escolas de tempo integral dentro do ensino fundamental, neste semestre passou a vigorar ou passou a ser exercitada de uma outra maneira. Esta outra maneira está associada diretamente à aplicação de ações pedagógicas, a atividades atreladas a interpretações textuais, com vistas a fazer com que a escola possa analisar o pleno desenvolvimento dos estudantes, seja na área de língua portuguesa, seja na área de matemática. Esta ação está sendo realizada em nossa escola a partir da orientação encaminhada pela Secretaria de Estado de Educação e, portanto, nós estamos a seguir justamente o regimento, as orientações encaminhadas por esta secretaria. Ao longo dos próximos meses, estaremos, junto aos professores lotados dentro da intervenção comunitária, promovendo consultas no intuito de aprimorar, melhorar estas ações pedagógicas. Até lá, é importante dar o seguinte alerta a todos os estudantes e, sobretudo, aos pais que agora estão sendo devidamente informados a respeito. É imprescindível que o estudante venha até a escola e sempre esteja presente a quaisquer aulas, e sobretudo no caso da intervenção comunitária. Porque toda a aula, nesse caso é uma aula semanal de intervenção comunitária presente, irá sempre corresponder a uma avaliação de 0 a 10, que no seu conjunto ao longo do bimestre determinará a média alcançada pelo estudante nesta disciplina. Por outro lado, é importante recordar que, conforme já dito, a partir das orientações da sede, nós estaremos tentando promover uma leitura, uma análise do desempenho, do desenvolvimento do estudante envolvendo as competências de duas áreas, língua portuguesa e matemática. E a partir disso, estabelecer as ações que nós chamamos de recomposição da aprendizagem, ou seja, a capacidade do estudante de recuperar o tempo perdido que ele teve durante o período da pandemia. Em meio a esse cenário de avaliações e de provas, é importante também informá-los da existência do nosso simulado, que neste terceiro bimestre ocorrerá em 2 dias, dias 12 de setembro, que é uma segunda-feira, e 20 de setembro, terça-feira da semana seguinte.
Outro fator bastante importante em relação ao simulado faz referência direta a um aulão que nosso nobre professor Agareno Silva está por organizar junto com os outros colegas da nossa escola. Esse aulão ele vai acontecer justamente na semana anterior ao primeiro dia de provas. E qual que é o objetivo dele? Justamente já colocar os estudantes no clima, né, de preparação para o simulado. Então coloque aí na agenda de vocês. Nosso professor Agareno, ele havia feito um combinado junto à Faculdade Novo Oeste, que fica aqui próximo da nossa escola, a apenas 2 quadras daqui. Então no dia 8 de setembro, que é uma quinta-feira, os nossos estudantes, junto com os nossos professores, nós sairemos aqui da nossa escola, do Vespasiano Martins, vamos nos deslocar até o Novo Oeste, tá? Fica aqui próximo, volto a repetir. E a partir disso, nós estaremos, né, realizando junto com os estudantes este aulão maravilhoso, essa preparação para este nosso simulado. Detalhe importantíssimo, estarei divulgando, melhor dizendo, encaminhando através dos estudantes um termo de autorização que você, papai e mamãe, deverá assinar, tá? Pois sem esta autorização devidamente assinada, o estudante não poderá participar deste aulão. Após consulta junto à ala docente, foi decidido que este simulado estará totalmente atrelado a 2 avaliações importantes para os estudantes neste ano letivo. No que tange aos primeiros anos do ensino médio, a prova estará de acordo com o padrão que é cobrado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para o PASSE, que é um exame bastante importante de classificação do estudante para o curso superior e que envolve passagem por 3 etapas, sendo a primeira realizada justamente agora no primeiro ano do ensino médio, a segunda no segundo ano e a terceira no terceiro ano. Esta é uma oportunidade muito útil aos estudantes que têm pretensões de ordem acadêmica para, a partir daí, alcançarem o tão sonhado, né, espaço dentro de uma universidade pública. Lembrando que nas semanas, alguns dias atrás, melhor dizendo, nós havíamos já publicado nos grupos do WhatsApp o lançamento dos editais, tanto do PASSE quanto do vestibular da UFMS, já para o dia 1º de setembro. Fiquem atentos porque nós iremos utilizar os nossos canais aqui através do WhatsApp para lembrar-lhes dessas condições, bem como da leitura do edital, que é algo bastante importante para você, estudante, para você, pai e mãe, que queira que o seu filho promova esta ação. Em relação aos segundos e terceiros anos, o formato da prova será correspondente ao Exame Nacional do Ensino Médio, mas dentro da modalidade que ainda será cobrada neste ano, ou seja, atendendo apenas às disciplinas de formação geral básica correspondentes às 4 áreas dentro desta formação, que são matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. Portanto, a prova, em meio a estes 2 dias, será subdividida em uma primeira etapa relacionada à redação e a primeira metade, né, das questões, nesse caso, as 90 questões, isso no primeiro dia relacionado ao dia 12 de setembro, e o segundo dia em relação a outro contingente de 90 questões, que será devidamente contemplada, né, justamente no dia 20 de setembro. Por falar na composição das ações correspondentes a esses 2 dias, haja vista que o primeiro ano e os segundos e terceiros anos terão formatos de provas distintos, é importante se esclarecer a respeito do que vai acontecer nestes dias. No dia 12 de setembro, no período da manhã, nós faremos uma pequena modificação no que tange aos horários, principalmente no que diz respeito à disposição deles em relação ao intervalo da manhã. Aqui, costumeiramente, o intervalo da manhã ele ocorre do segundo para o terceiro tempo da aula. Neste dia em específico, 12 de setembro, este intervalo será excepcionalmente deslocado para o terceiro e quarto tempo de aulas. Ou seja, o intervalo iniciará a partir das 9 horas e 50 minutos e será concluído 15 minutos mais tarde, 10 horas e 5 minutos da manhã. A partir daí,
Os estudantes das turmas dos segundos e terceiros anos terão o quarto e quinto tempos de aula, ou seja, esses 2 tempos em sequência, para a realização da prova de redação, de acordo com o padrão do Enem, a ser estipulado pelas professoras da área de língua portuguesa. Os estudantes dos primeiros anos seguirão com a aula no seu curso normal. No período da tarde deste dia 12 de setembro, a partir da 1h da tarde, as turmas dos segundos e terceiros anos iniciarão a primeira perna, a primeira etapa das 90 primeiras questões correspondentes a esse simulado. Essas 90 primeiras questões serão correspondentes às áreas de linguagens e matemática. Detalhe importantíssimo. O tempo mínimo de resposta para estas questões será das 13 horas até as 16 horas e 15 minutos. Logo, o estudante ele não será dispensado antes do horário de saída, que é 16 horas e 35 minutos. Tá, mas e se o aluno terminar antes, terminando, né, deste tempo mínimo de 16 horas e 15 minutos? Ele será levado até o pátio, junto ao refeitório, e será servido a ele o lanche, por consequência. Então, portanto, o lanche da tarde também sofrerá uma modificação. Em relação às turmas dos primeiros anos, eles continuarão tendo a aula normal até o 7º tempo. E a partir, ou melhor, ao final deste 7º tempo, então a partir ali das 14 horas e 40 minutos, eles terão à disposição a primeira prova deles, que será a prova de redação, mas de acordo com o PASSE, ou de acordo com as normatizações do PASSE da UFMS. Eles terão o tempo de usufruto para exercício desta redação até também horário máximo, ou mínimo, melhor dizendo, até as 16 horas e 15 minutos. A partir do instante que o aluno conseguir concluir nesse período, ele vai estar exposto, ele será encaminhado até o refeitório e lá terá acesso ao lanche. Tanto o caso de alunos dos primeiros anos quanto o caso de alunos dos segundos e terceiros anos só serão, volto a repetir, dispensados às 16 horas e 35 minutos. Nós não dispensamos os nossos alunos antes do horário regulamentar de aula. Em relação ao segundo dia, que será na semana seguinte, na terça-feira, dia 20 de setembro. Os primeiros anos farão as 60 questões correspondentes a esse modelo do PASSE, enquanto os segundos e terceiros anos farão a segunda perna de 90 questões, dessa vez já correspondentes às áreas de ciências da natureza e ciências humanas. Em ambos os casos, o tempo mínimo da prova percorrerá até, ou terminará, no período de 16 horas e 15 minutos. Portanto, das 13 até as 16 e 15, tanto para os primeiros quanto também para os segundos e terceiros. Às 16 e 15 será servido o lanche para aqueles que já tiverem concluído a prova dentro desse período mínimo. Os demais terão até as 16 horas e 35 minutos para concluir, e aí, por consequência, todos serão dispensados dentro do horário regulamentar. Um detalhe bastante importante que vale a pena mencionar em relação ao simulado deste terceiro bimestre é a classificação dele por peso, na qual nós iremos explicar num outro momento, já que o vídeo está ficando um pouco longo, junto aos estudantes e vocês também, pais e mães. Esse valor por peso, ou este elemento por peso, visa justamente melhor valorizar os acertos dos estudantes ao longo desta avaliação, que também é um fator importante, é um dos elementos que ajudam a compor a média bimestral deles. Por fim, e também, óbvio, não menos importante, nós precisamos informá-los sobre algumas datas importantes, onde nós não teremos aula ao longo do mês de setembro. A primeira data que não apareceu no nosso calendário escolar, mas recentemente havia sido implementado pela Secretaria de Estado de Educação, faz referência a esta sexta-feira, dia 2 de setembro. Este dia será classificado como não letivo, portanto, não haverá aula presencial dos estudantes. Porém, os professores
que possuem aula neste dia poderão encaminhar ações pedagógicas a serem entregues pelos estudantes na semana seguinte. Um detalhe bastante importante, esta sexta-feira será destinada ao processo de formação dos professores, ao mesmo tempo consulta geral ao setor também administrativo, quanto ao projeto político pedagógico, documento ao qual houve um certo momento, não sei se vocês se lembram, alguns meses atrás, nós pedimos a colaboração de todos para fins de consulta e observação. Este documento já está em fase final de escrita e também haverá um momento em que nós estaremos encaminhando e divulgando para que vocês possam fazer a leitura e oportunizar, a partir disso, alguma colocação extra que desejem realizar. A outra data, obviamente já conhecida, é em referência ao feriado da Independência do Brasil, o 7 de setembro. Este ano que é um ano bastante interessante e importante no ponto de vista histórico, haja vista que é o bicentenário da independência do Brasil. O dia 7 de setembro vai cair, neste ano, na quarta-feira. Detalhe importante, somente na quarta-feira, 7 de setembro, é que haverá o feriado e, portanto, não haverá aula. Os outros dias, segunda e terça, 5 e 6, quinta e sexta, 8 e 9, as aulas acontecerão normalmente. Então, um detalhe importante aí para se colocar na agenda, não haverá emendas em relação ao feriado deste ano, do 7 de setembro. Nós, como de hábito, estamos sempre aí à disposição para atendê-los. Então, qualquer coisa, mandem aí mensagem através do privado no WhatsApp, seja no meu caso, seja em relação ao diretor Leosandro, ou então vocês podem ligar diretamente aqui para a nossa escola, através do 3314-1243. Até a próxima!